A história de um milionário e um mendigo negro na cidade grande. As luzes de São Paulo brilhavam intensamente naquela manhã, quase ofuscando os olhos de Hermínia, uma mulher de 78 anos que estava prestes a transformar sua vida. Sua história começava em um pequeno bairro no interior, onde tudo parecia calmo, até que a traição de seu marido, Carlos, chocou seu mundo. Com seu coração partido em 1000 pedaços, Hermínia decidiu cortar laços e se mudar para a selva de pedra, em busca de recomeçar. Não sabia, mas aquele era apenas o começo de uma jornada cheia de reviravoltas. Chegando na cidade, a agitação a envolvia. O barulho dos motores, o cheiro de comida de rua, a correria de pessoas. Era um caos organizado que a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Ela não tinha nada além de sua máquina de costura, mas seu talento era inegável. Com as mãos calejadas de quem sempre trabalhou duro, começou a costurar peças únicas. Influenciada pela moda vibrante das ruas, sua pequena loja logo atraiu olhares curiosos. Em pouco tempo, Hermínia era uma referência em moda, uma verdadeira empresária em meio ao caos. E então apareceu Carlos, não o anterior, mas um novo, um professor de literatura que, apesar de enfrentar a luta contra o Alzheimer, preenchia seus dias com poesia e carinho. A conexão entre eles era instantânea, quase mágica. Cada encontro se tornava um refúgio no meio da agitação e das incertezas. Hermínia sentia renascer o amor e uma esperança que achou que havia perdido. No entanto, a sombra da doença era um lembrete constante de fragilidade que muitas vezes a apavorava. Na solidão de suas noites, Hermínia começou a escrever. Pensava nas traições que sofrera, na força que descobrira em si mesma. Seu livro era um desabafo, uma lição sobre a importância de viver intensamente, de abraçar cada momento. Mas quando os segredos do passado vieram à tona, ela se viu diante de um dilema inescapável. Que segredos? E se os fantasmas dela ameaçassem o presente que tentava construir? As memórias de uma traição mudarem seu olhar sobre o amor. Ela se perguntava se seria possível perdoar, recomeçar. Isso a deixava inquieta. Estranhas emoções borbulhavam dentro dela. O peso dos segredos crescia, como se cada página escrita pudesse desmoronar seu novo mundo. Em meio a tudo isso, a cidade pulsava, vibrante e implacável. E no horizonte, o que viria a seguir? O amor poderia superar os traumas? Será que Hermínia era forte o suficiente para enfrentar as tempestades do passado, enquanto construía um futuro ao lado de Carlos? As interrogações ecoavam em sua mente, entre os ruídos da cidade, prometendo novos desafios e descobertas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hermínia ainda estava imersa em seus pensamentos quando a realidade tornou-se abruptamente implacável. O calor do amor novo que florescia com Carlos a envolvia como um cobertor.
mas as interrogações na sua mente eram como ciclones. Mas uma manhã, o ar pesado da cidade parecia mais opressivo. Ela decidiu dar uma volta pelo centro. O dia começou como qualquer outro, até que, ao atravessar uma rua movimentada, um grito ressoou. Socorro, alguém, por favor! O desespero atravessou seu coração, fazendo-a hesitar. Um homem, magro e desesperado, corria. Seus olhos, arregalados, buscavam ajuda, enquanto outros passavam apressados, ignorando o pedido. Hermínia tinha um instinto aguçado. Ela o seguiu, intrigada. Ele parou abruptamente em um beco ofegante. Eles estão atrás de mim! Eles sabem! Não posso voltar! Hermínia, confusa, mas decidida, aproximou-se. O homem ofegante e trêmulo olhou nos olhos dela, e havia um terror que a paralisou. Ele começou a contar uma história que parecia saída de um filme de terror. Envolvimentos com o crime, traições profundas e uma lista de pessoas que não deveriam existir. Mas o que mais a impactou foi quando ele murmurou, entre lágrimas: Carlos, ele sabe tudo. Foi ele que me entregou. O choque fez Hermínia recuar. O mundo dela virou de ponta cabeça. O Carlos que ela conhecia, o professor de literatura, a fonte de carinho e poesia, agora estava agregado a algo muito mais sombrio. Como assim? O Carlos? Meu Carlos? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. O homem balançou a cabeça, um movimento desesperado. Eu sou o irmão dele. Ele não queria que eu ficasse a par do que ele fez. Mas eles sabem, e são perigosos. As peças começaram a se encaixar de maneira cruel na mente de Hermínia. O riso suave de Carlos, suas tardes de poesia. Tudo, na verdade, poderia ter um lado obscuro que nunca havia imaginado. A cidade parecia agora mais barulhenta, mais ameaçadora. Cada pessoa que passou ao lado dela poderia ser cúmplice daquela verdade distorcida. O homem, percebendo que ela estava em choque: Você precisa protegê-lo e a si mesma. O passado de Carlos encontra-se em suas sombras. Ele não é quem parece ser. Enquanto ela tentava absorver a gravidade da revelação, um ruído alto ecoou no beco. Uma motocicleta parou de repente e 2 homens de aparência sinistra saíram, com olhares cortantes. Você não deveria estar aqui, gritaram, dirigindo-se ao homem. O coração de Hermínia disparou. O pânico tomou conta e algo dentro dela dizia que a vida que pensou ter construído estava prestes a desmoronar. A adrenalina tomou conta e, em um ímpeto, ela puxou o homem para um lugar mais seguro e seguiu correndo, mesmo sem saber aonde estava indo. Era uma corrida sem destino, mas ela precisava de respostas, de proteção. As sombras da cidade agora a cercavam. O que mais estaria escondido por trás daquele sorriso gentil de Carlos? E os segredos que pesavam em seu coração poderiam finalmente vir à tona. Cada passo que davam junto elevava a urgência da situação. Seria possível que a vida que estava começando a florescer trouxesse consigo a semente da destruição? As perguntas giravam em sua mente como um turbilhão. Hermínia queria respostas. Precisava saber quem era, de verdade, o homem que ela amava. E o que ele realmente sabia sobre o passado. Enquanto Hermínia e o homem corriam, o barulho dos motores e das pessoas se misturava ao seu coração acelerado. A adrenalina estava lá, mas a confusão também.
Carlos, ele sabe de algo que não conheço, pensava, seu cérebro triturando cada detalhe daquela nova revelação. A cidade, antes cheia de oportunidades, agora parecia um labirinto de perigos e sombras. Quando passaram por uma esquina, Hermínia notou um café familiar, onde costumava se encontrar com Carlos para tomar um café quentinho. Um aperto no peito, com um último suspiro profundo, decidiu que precisava de um lugar seguro, um tempo para pensar. Encontraram uma pequena loja de roupas em um canto mais calmo, perto de um parque. Entraram ofegantes e a dona da loja, uma mulher idosa de cabelos brancos, logo os encarou com um olhar curioso, mas não disse nada. Por favor, fique calma. Só precisamos de um momento, murmurou Hermínia enquanto puxava o homem para dentro, afastando-se da janela. O homem, ainda trêmulo, olhou para a rua. Se eles me encontrarem, você também estará em perigo. Com a voz trêmula, Hermínia sentiu que sua realidade estava se esfarelando. Não só a revelação sobre Carlos, mas o medo de ser uma nova vítima em um jogo que ela não escolheu. O passado dela ensinara a desconfiar, mas agora estava perdida. A figura carinhosa de Carlos começava a se desfazer. Mas então uma nova sensação a atingiu. Era necessário agir, precisamos sair daqui, disse já se virando para a porta. Antes que pudessem fazer qualquer movimento, a campainha acima da porta tilintou. Hermínia congelou. A porta se abriu e ali estava Carlos, com a expressão que ela reconheceria em qualquer lugar. Preocupação, mas também uma pitada de estranheza. Hermínia, o que está acontecendo? Seu olhar se deteve no homem ao lado dela. E então o sorriso que trazia se desfez em um instante. Ele é seu irmão? Hermínia indagou, o coração na garganta. Carlos hesitou, como se um fantasma tivesse atravessado seu olhar. O que ele fez? O peso da pergunta ecoava no ar. O homem, desesperado, deu um passo à frente. Carlos, você me entregou. Eu sou o irmão que foi deixado para trás. E você não me contou. Hermínia estava no meio da explosão de emoções. Carlos, o que isso significa? O semblante de Carlos escureceu. Uma sombra mais profunda do que ele poderia imaginar começou a tomar forma. Eu não pude fazer isso com você. Tive que proteger o que restava, disse, a voz baixa como se cada palavra pudesse chamar as trevas de volta! Naquele instante, o chão abaixo de Hermínia parecia se abrir. Proteger do quê? Do seu próprio irmão! Você esconde algo! Não esconde! O olhar de Carlos era um misto de mágoa e culpa. Nós vivemos numa mentira. A tensão no espaço encolheu o ar. O silêncio foi profundo, aflito. E ali, em meio a um diálogo quase surdo, um estrondo cortou a atmosfera. A janela se espatifou e dois homens entraram abruptamente, seus olhares carregados de ameaças. De batalha! O passado de Carlos a cercava como um predador faminto e sem escolha. Ela gritou: "O que você fez, Carlos? O que mais eu não sei?" Carlos olhou para Hermínia e naquele segundo algo dele mudou. A máscara que parecia ter escondido toda a verdade desmoronou. Você não pode saber tudo, Hermínia. Às vezes é melhor viver na mentira, ok? E com aquilo, ela se deu conta de que a cidade que um dia foi seu porto seguro
Agora era uma selva de incertezas. O fio entre o amor e o medo se tornava cada vez mais fino. Enquanto os homens avançavam, uma tempestade de sentimentos a envolveu. Como ela poderia amar alguém incriminado por tantos segredos? E mais importante, quem realmente era Carlos, o homem por quem estava se apaixonando? O futuro dela parecia nublado, e mais dúvidas e segredos se abriam à sua frente, como um abismo sem fim. O mundo de Hermínia se despedaçou à sua frente. As respostas que ela não queria ouvir estavam prestes a ser reveladas. E o amor que havia começado a florescer agora se tornava um campo de batalha. Um dos homens que entraram no café era mais alto que o outro, com tatuagens visíveis nos braços musculosos. Ele encarou Carlos com uma mistura de desprezo e raiva. Achou que ia escapar, seu traidor. O que você fez foi inaceitável. O outro homem simplesmente assistia, as mãos cruzadas, como se esperasse algo mais. Hermínia sentia a adrenalina tomar conta dela. Uma mistura de medo e uma necessidade urgente de proteger o que restava do seu mundo. "Carlos, o que está acontecendo?" ela perguntou, a voz firme, mas o coração descompassado. Carlos escolheu aquele momento para se aproximar. Eu fiz o que tinha que fazer. Ele se virou levemente para Hermínia, olhos suplicantes. Eu precisava de tempo para nós. Tempo para o quê? Ela cortou, sua voz tremendo de indignação. Você está envolvida em algo maior, não está? Outro homem soltou uma risada baixa e sardônica. Como se estivesse em um show e Hermínia fosse a piada. Ele não te contou que precisamos não só proteção para nós dois, mas para você também, disse o homem mais baixo e com ar ameaçador, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que ele queria dizer? Como Carlos poderia ser uma ameaça? E a vida que estavam construindo juntos, o amor que nascia entre eles, tudo podia ser destruído como papel. Mas antes que Carlos pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O barulho ecoou como um trovão ressoando em seus ouvidos. Hermínia mal teve tempo de processar o que estava acontecendo quando viu o homem alto cambalear para trás, um jato de sangue espirrando da sua coxa. O outro homem gritou, levando as mãos à arma, e antes que alguém pudesse reagir, o caderno que Hermínia tinha em mãos saiu voando. O café estava em caos. No meio daquela confusão, Hermínia se virou para Carlos. "Por que você não me contou? O que mais você esconde? Que tipo de vida você está me oferecendo?" As palavras eram como facadas e atingiam o coração de Carlos. Eu não consegui. Queria te proteger de tudo isso." Ele olhou ao redor, seu rosto pálido. A confusão tomou conta do estabelecimento. As pessoas gritando e correndo. Um Nesdê, ou talvez dois, eles estivessem brincando com a sorte. A mulher idosa, que estava atrás do balcão, colocou as mãos no rosto, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Um terceiro tiro estourou no ar. O homem que estava desacordado no chão se levantou e, de repente, tudo girou em um caleidoscópio de emoções e medos. O outro homem parecia prestes a atacar. "Saia daqui, Carlos! Você sempre foi um covarde!" E com isso, o homem sem um caminho visível no chão gritou novamente e as palavras soaram pesadas, com um peso que Hermínia nunca se atreveu a imaginar. Então, no momento que parecia eternidade, Hermínia olhou para Carlos. Nos olhos dele, uma súplica.
Você precisa sair daqui. Eu não posso deixar que eles te machuquem. Mas como posso confiar em você? A verdade que você me esconde pode ser letal. E enquanto o tumulto aumentava, uma verdade devastadora se formou dentro dela. O homem que ela amava pode ser um ladrão de sonhos. E esse mundo estava longe de ser o que parecia. Só então, um grito cortante rompendo o ar. Uma mulher que ela reconheceu. Uma amiga de longa data. Clara! Hermínia, é você? O que está acontecendo? O caos estava sobre elas. E, de repente... a verdade aterradora tocou a pele de Hermínia como uma lâmina afiada. Clara não estava ali por acaso. As peças começaram a se mover. A cidade, uma selva de incertezas, agora se tornava um campo de batalha onde os segredos mais obscuros eram revelados. Hermínia, venha comigo! Gritou Clara. E naquele momento, ela percebeu que estava exatamente na linha de frente de um conflito que não compreendia. E enquanto a tensão se acumulava, Hermínia mal podia acreditar no que estava prestes a acontecer. Havia muito mais em jogo do que apenas sua vida e seu amor. Novas alianças estavam sendo formadas e as antigas se desfazendo rapidamente. A cidade rugia ao seu redor, cheia de promessas e perigos. O futuro dela nunca parecia tão incerto, e ela se viu em um dilema: seguir o chamado de Clara e fugir do caos, ou confiar em Carlos e enfrentar o que quer que estivesse prestes a revelar. As perguntas ecoavam, e a urgência pulsava, uma constante lembrança de que o tempo estava acabando. Hermínia estava em um turbilhão de emoções. A voz de Clara chamando-a em meio ao caos. A tensão do momento era palpável. O que estava acontecendo? O medo era intenso, e as incertezas cercavam todos como sombras. Carlos a olhava, o desespero estampado no rosto. Hermínia, por favor, não escute! Mas não havia como ignorar. O som do barulho se intensificou e um grito cortou o ar. Vá embora! Agora! Clara puxou Hermínia, mas antes que pudessem se mover, um barulho surdo fez a terra tremer. Sob seus pés, um carro explodiu na calçada do café, chamas e destroços voando. A cena era como um pesadelo se desenrolando. Ela estava em estado de choque, mal acreditando no que via. As chamas refletiam em seu rosto enquanto o céu escurecia com a fumaça. Clara! Ela gritou, os olhos arregalados, e viu sua amiga desabar no chão enquanto tentava se proteger da onda de calor. A adrenalina tomou conta. Foi instintivo correr em direção a Clara. Clara, está bem? O desespero quase a paralisou. Frieza e dor se misturaram. O caos rapidamente se transformou em um horrendo balé de confusão. Carlos soltou um grito. Hermínia, fique longe dele! E naquele instante, o que os mantinha unidos se fragmentou. O outro homem, o que havia atirado, estava levantando a arma, olhos frios e vazios. Ninguém sai daqui! Mas então a reviravolta. O que Carlos não esperava era que, em um momento de pura desespero, um outro homem do lado oposto do café disparou. O tiro ecoou e o corpo de Carlos caiu ao chão em um movimento brusco. Hermínia ficou paralisada. O coração parou por um segundo. O amor que se formara nascendo entre eles estava prestes a se tornar uma lembrança. Ele se contorceu, a mão no peito, tentando falar. Mas as palavras saíram como um sussurro em sua dor. Eu nunca quis isso. E então, como se o mundo todo tivesse enrugado, caiu na frente dela, os olhos vidrados. Hermínia gritou, um grito que cortou o ar como
uma faca, uma onda de dor e desespero. O homem que atirou olhou em volta. Pela primeira vez, uma gota de dúvida cruzou seu rosto. Aquela cena a desarmava e extorquia qualquer força que ela tinha. A relação que eles construíram, agora despejada em meio ao caos e ao sangue. Em um instante, CPU e Lima, Clara gritava, mas o tempo parecia desacelerar. O corpo de Carlos, sanguinolento, ainda retinha um pouco da luz em seus olhos, mas a vida escoava. E o que isso significava? Carlos não era apenas o homem dela. Ele era parte de um submundo obscuro, uma rede de traição e ilusão. Tudo o que ela acreditava ser real, agora estava desmoronando. Mas nesse momento de dor, um grito a fez retornar à realidade. Levante-se, Hermínia! Clara estava descansando, o pânico iluminando seu rosto. Precisamos sair daqui agora! O desespero da amiga se misturava à urgência da situação. O homem que atirou olhava de volta, hesitante. A atenção dividida entre a saída e o tumulto. Mas algo mais estava vindo à superfície. No meio do caos, uma sombra se ergueu entre as chamas. Hermínia! A voz era familiar. Era a voz de Carlos. Ele não estava caído. Ele estava de pé, ofegante. O olhar em seus olhos provocou um frio na espinha dela. Ele não havia sido atingido. Nós temos que ir, agora! Como se toda a situação tivesse se transformado em um filme de ação mal entregue. O rosto dela se torceu em confusão. O que estava acontecendo? Como ele podia estar ali? A verdade que se formava em sua mente era uma mistura de incredulidade e raiva. E agora, o que mais ele havia escondido? Hermínia! O homem disparou, um brilho de determinação atravessando seu olhar. Temos que sair antes que eles voltem. E enquanto a cidade ardia ao redor deles, uma pergunta ecoou dentro dela, mais aterrorizante do que o caos. Quem era realmente Carlos? O homem que ela amava? Ou o traidor que tinha perdido a vida a fim de defender exatamente aquilo que fez o caos surgir em primeiro lugar? Com isso, uma nova série de perguntas se desdobrava. O que mais Carlos sabia? Será que podia confiar nele? As chamas ao fundo pareciam refletir a confusão em seu coração. O amor não era mais apenas um abrigo. Era uma prisão. Apenas um caminho escuro à frente, onde segredos ameaçavam e a dúvida crescia cada vez mais. O que o futuro reservava? A resposta pairava como um mistério no ar, enquanto a cidade ao redor continuava a arder. Hermínia estava paralisada, suas emoções girando em um turbilhão. Carlos, de pé, com os olhos fixos nela, parecia haver voltado do inferno. Mas a confusão tomou conta como uma tempestade. O que estava acontecendo? O homem que ela pensou estar morrendo agora se erguia como se nada tivesse acontecido. O pânico começou a crescer em seu peito. Carlos, o que está acontecendo? Você está ferido? Não agora, Hermínia. Temos que sair. A urgência na voz dele a puxou de volta à realidade. Mas antes que pudesse processar a cena, mais um tiro ecoou. O homem que tinha atirado antes, agora de pé novamente, parecia um fantasma. Ele sorria. Um sorriso frio, imperturbável. Você não vai a lugar algum, Carlos. Sempre foi você. A revelação atingiu Hermínia como um soco no estômago. Espera, o que ele tinha dito?
A revelação girava em sua mente enquanto ela tentava formar palavras. O medo a agarrava, e cada batida do seu coração era um aviso. Diante dela, a figura de Carlos estava mudando. Em vez do amante apaixonado, ela viu um homem cercado por sombras. Seu olhar escondia segredos imensos. Carlos, o que ele está dizendo? O que você fez? Os dois homens se aproximaram. A tensão no ar, quase palpável. O corpo de Hermínia tremia. E então, algo bizarro aconteceu. O homem que parecia ser inimigo de Carlos começou a tossir. Passou a mão pela boca e, quando retirou, estava manchada de sangue. A cena era surreal e um nó se apertou na garganta de Hermínia. "Você está doente!" gritou o homem mais baixo. A raiva em seu olhar se transformou em desesperada preocupação. "Não pode estar assim!" O outro homem olhou em volta, uma sombra de dúvida surgindo. Carlos, vendo a oportunidade, avançou rapidamente. "Hermínia, vá! Eu cuido disso!" Ele se virou, encarando os dois homens. "Vocês não têm ideia do que estão lidando." O tom de ameaça era real. Mas a visão dela estava embaçada pelo caos, e algo não batia. No meio da confusão, Clara apareceu novamente, os olhos arregalados. "Hermínia!" gritou correndo em direção a ela. "Você precisa saber a verdade." A urgência na voz de Clara atirou um pouco do pânico, mas a conexão entre os dois mundos a ceifava. "Clara, não! É muito perigoso!" Ela queria proteger a amiga, mas o que Clara disse em seguida paralisou tudo. "Carlos, ele não é quem você pensa que é. Ele não é Carlos." Cada palavra soou como um trovão, atravessando o ar pesado com um peso mortal. Hermínia ficou aturdida. Era impossível. "Como assim não é Carlos?" "Eu sou irmão dele." O próprio Carlos olhou perplexo, mas também estava ciente de que o jogo tinha mudado. Os homens à sua frente trocavam olhares cúmplices, e a revelação parecia surgir como lava, prestes a consumir tudo. "Eu sou Carlos Silva, o verdadeiro Carlos. E você se apaixonou pela mentira dos meus olhos." A confusão esmagou Hermínia. Tudo o que ela conhecia estava se despedaçando. O homem por quem ela havia lutado estava agora envolto em camadas de mágica e tragédia. "Como assim? Como você?" "Você não pode saber mais do que isso. Não quero que você se machuque." O tom de Carlos adquiriu um desespero profundo. Ele começou a recuar, se posicionando exatamente entre os dois homens e Hermínia. "Saia daqui, Hermínia! Eles querem me pegar!" Mas o chão parecia desabar sob seus pés. Carlos, que era seu amor, poderia ser um impostor. E de repente a cidade cercada por sombras tinha um novo significado. O amor não era apenas um abrigo, era uma prisão de mentiras e enganos. O que está acontecendo? O nó na garganta de Hermínia era uma mistura de amor e dor. E assim, tudo girou para o mundo que ela nunca havia imaginado. O futuro se tornava um campo de batalha e Hermínia estava no meio da guerra. Quem ela poderia confiar? E Carlos, o verdadeiro Carlos? O olhar dela vacilava entre a dor e a necessidade de saber, enquanto tudo ao redor dela se inclinava, pronto para uma nova catástrofe. Justo quando a cidade parecia se acomodar, as promessas de amor se tornaram uma armadilha. Qual seria o destino dela agora? Hermínia estava paralisada, suas emoções girando em um turbilhão. Carlos de pé com os olhos fixos nela, mas a confusão tomou conta como uma tempestade. O que estava acontecendo? O homem que ela pensou estar morrendo agora se erguia, como se nada tivesse acontecido. O pânico começou a crescer em seu peito.
Carlos, o que está acontecendo? Você está ferido? Não agora, Hermínia. Temos que sair. A urgência na voz dele a puxou de volta à realidade. Mas antes que pudesse processar a cena, mais um tiro ecoou. O homem que tinha atirado antes, agora de pé novamente, parecia um fantasma. Ele sorria, um sorriso frio e imperturbável. Você não vai a lugar algum, Carlos. Sempre foi você. A revelação atingiu Hermínia como um soco no estômago. Espera, o que ele tinha dito? A revelação girava em sua mente, enquanto ela tentava formar palavras. O medo a agarrava, e cada batida do seu coração era um aviso. Diante dela, a figura de Carlos estava mudando. Em vez do amante apaixonado, ela viu um homem cercado por sombras. Seu olhar escondia segredos imensos. Carlos, o que ele está dizendo? O que você fez? Os dois homens se aproximaram. A tensão no ar quase palpável. O corpo de Hermínia tremia. E então, algo bizarro aconteceu. O homem que parecia ser inimigo de Carlos começou a tossir. Passou a mão pela boca e, quando retirou, estava manchada de sangue. A cena era surreal e um nó se apertou na garganta de Hermínia. Você está doente! Gritou o homem mais baixo. A raiva em seu olhar se transformou em desesperada preocupação. Não pode estar assim! O outro homem olhou em volta, uma sombra de dúvida surgindo. Carlos, vendo a oportunidade, avançou rapidamente. Hermínia, vá! Eu cuido disso! Ele se virou, encarando os dois homens. Vocês não têm ideia do que estão lidando. O tom da ameaça era real, mas a visão dela estava embaçada pelo caos. E algo não batia. No meio da confusão, Clara apareceu novamente, os olhos arregalados. Hermínia! Gritou, correndo em direção a ela. Você precisa saber a verdade. A urgência na voz de Clara a tirou um pouco do pânico. Mas a conexão entre os dois mundos a ceifava. Clara, não! É muito perigoso! Ela queria proteger a amiga, mas o que Clara disse em seguida paralisou tudo. Carlos, ele não é quem você pensa que é. Ele não é Carlos. Cada palavra soou como um trovão, atravessando o ar pesado com um peso mortal. Hermínia ficou aturdida. Era impossível. Como assim não é Carlos? Eu sou o irmão dele. O próprio Carlos olhou perplexo, mas também estava ciente de que o jogo tinha mudado. Os homens à sua frente trocavam olhares cúmplices. E a revelação parecia surgir como lava, prestes a consumir tudo. Eu sou Carlos Silva, o verdadeiro Carlos. E você se apaixonou pela mentira dos meus olhos. A confusão esmagou Hermínia. Tudo o que ela conhecia estava se despedaçando. O homem por quem ela havia lutado estava agora envolto em camadas de mágica e tragédia. Como assim? Como você? Você não pode saber mais do que isso. Não quero que você se machuque. O tom de Carlos adquiriu um desespero profundo. Ele começou a recuar, se posicionando exatamente entre os dois homens e Hermínia. Saia daqui, Hermínia! Eles querem me pegar. Mas o chão parecia desabar sob seus pés. Carlos, que era seu amor, poderia ser um impostor. E de repente, a cidade cercada por sombras tinha um novo significado. O amor não era apenas um abrigo. Era uma prisão de mentiras e enganos. O que está acontecendo? O nó na garganta de Hermínia era uma mistura de amor e dor. E assim,
Tudo girou para um mundo que ela nunca havia imaginado. O futuro se tornava um campo de batalha e Hermínia estava no meio da guerra. Quem ela poderia confiar? E Carlos, o verdadeiro Carlos? O olhar dela vacilava entre a dor e a necessidade de saber, enquanto tudo ao redor dela se inclinava, pronto para uma nova catástrofe. Justo quando a cidade parecia se acomodar, as promessas de amor se tornaram uma armadilha. Eu não sou o impostor, Carlos disse, quebrando o silêncio, sua voz agora calma, quase cruel. Eu sou o único que pode te salvar. Ele estendeu a mão e, num movimento rápido, um pequeno objeto brilhou sob a luz. Um pendrive. Toda a verdade está aqui. Mas você precisa decidir, Hermínia, ficar comigo ou descobrir a verdade que pode te destruir. No calor do momento, a adrenalina pulsava nas veias de Hermínia. O destino dela estava ali, nas mãos de um homem que parecia ser dois. O futuro que ela pensava ter se dissipava, a verdade escorregava entre seus dedos. Uma última chance de esclarecer o que era real, ou de sucumbir ao amor, que a arrastava para um abismo. As últimas palavras de Carlos reverberaram na mente dela. O que você escolher vai mudar tudo. E assim, diante da escolha que mudaria suas vidas para sempre, Hermínia ficou paralisada. A dúvida consumindo a cidade em chamas ao seu redor. Hermínia estava paralisada, suas emoções girando em um turbilhão. Carlos, de pé com os olhos fixos nela, parecia haver voltado do inferno. Mas a confusão tomou conta como uma tempestade. O que estava acontecendo? O homem que ela pensou estar morrendo agora se erguia como se nada tivesse acontecido. O pânico começou a crescer em seu peito. Carlos, o que está acontecendo? Você está ferido? Não agora. Sim. Hermínia, temos que sair. A urgência na voz dele a puxou de volta à realidade. Mas antes que pudesse processar a cena, mais um tiro ecoou. O homem que tinha atirado antes, agora de pé novamente, parecia um fantasma. Ele sorria, um sorriso frio, imperturbável. Você não vai a lugar algum, Carlos. Sempre foi você. A revelação atingiu Hermínia como um soco no estômago. Espera! O que ele tinha dito? A revelação girava em sua mente enquanto tentava formar palavras. O medo a agarrava, e cada batida do seu coração era um aviso. Diante dela, a figura de Carlos estava mudando. Em vez do amante apaixonado, ela viu um homem cercado por sombras. Seu olhar escondia segredos imensos. Carlos, o que ele está dizendo? O que você fez? Carlos hesitou. As palavras se formaram, mas ele não podia dizer a verdade. Eu fiz o que tinha que fazer para nos proteger. A fúria crescia entre os homens. Hermínia se sentiu presa em um redemoinho de emoção e tinha muito a perder. Você não pode saber a verdade, protestou o homem. Ele olhou para Carlos. A raiva fervia. O outro homem tossiu, batendo a mão contra o peito, como se estivesse sufocando. Não pense que você pode sair impune, Carlos. Você não esconde sua traição de mim. O jorro de sentimentos encheu o ar. Então Clara apareceu novamente, a expressão de medo estampada no rosto. Hermínia, precisamos de você agora! Quando ela olhou de volta, tudo aconteceu muito rápido. A tensão que envolvia o lugar era palpável. Carlos, quem é você realmente? O coração de Hermínia disparou. A verdade começou a se desdobrar. O que Carlos tinha feito era muito pior do que ela imaginava. O que mais ele escondia? Então, uma explosão de dor ressoou. O homem que estava tossindo desabou no chão, entre gritos aterrorizados. Um novo personagem surgiu. Um homem de terno escuro, bem ajustado, com um olhar afiado.
Ele parecia completamente diferente. Uma presença que fazia o ar vibrar de maneira estranha. Carlos, você não deveria ter voltado. Agora temos um problema. A voz dele era grave, como um trovão. Quem é você? Hermínia perguntou, sua voz tremendo com medo e indignação. A entidade que se materializara à sua frente carregava uma aura de poder e desprezo. O homem olhou para ela e soltou uma risada gélida. Ah, Hermínia, você é a mulher equivocada na vida errada. Carlos não é quem ele diz ser. E você se tornou um trunfo em um jogo muito maior do que imagina. A cena estava se transformando em um pesadelo. Os olhares entre os homens, cheios de horror e raiva, dissiparam os últimos vestígios de esperança que Hermínia poderia ter. O que você quer de mim? Ela gritou, sentindo o desespero subir pela garganta. Carlos me deve uma dívida que ele não pode pagar. Você é a única forma de conseguir o que quero. O homem de terno respondeu, sua voz cheia de cinismo. Infelizmente, isso não vai acabar bem para nenhum de nós. O olhar de Carlos caiu e o jogo estava exposto. Você não pode fazer isso. Você sabe que eu não sou mais esse homem. Ele se virou para Hermínia, os olhos desesperados. Por favor, confie em mim. Confiar em você? Você é um traidor. O que você fez que tem tanta gente atrás de você? A raiva e o medo se misturavam em seu peito. O ambiente estava desmoronando ao redor dela, fazendo-a sentir que a qualquer momento tudo poderia explodir em pedaços. E então, a revelação cortante apareceu com uma clareza aterradora. O homem no terno, seu olhar afiado como uma faca, olhou para Carlos e declarou: Você não está só nessa. Acordamos algo que não deveria ter sido acordado. Carrinhos de compra estavam jogados pelos lados. E o caos ficou ainda mais intenso. Entidades do passado surgiram, emaranhando-se em suas vidas, ligando Carlos a uma rede de violência e traição. Você pode ter enganado sua mulher, mas a verdade vai doer. Todos nós estaremos pagando um preço alto por isso. Hermínia olhou para Carlos, sentindo o chão da realidade se desintegrar sob seus pés. A cidade estava em guerra, mas a verdadeira batalha ocorreria em seu interior. Ela quase não conseguia respirar. A única coisa clara era que o amor dela, a vida que estava construindo, seria testada de um jeito que ninguém estava preparado. Com o caos ao redor deles e o peso da verdade crescente, ela se viu diante de uma escolha que poderia arrastar tudo para uma escuridão desesperadora. Quem sou eu nessa história? Questionou Hermínia, sua voz ecoando entre os gritos. E enquanto as chamas e as verdades começavam a confluir, ela sabia que a revelação que estava prestes a sair à tona mudaria tudo para sempre. Hermínia estava paralisada, suas emoções girando em um turbilhão. Carlos, de pé, com os olhos fixos nela, parecia haver voltado do inferno. Mas a confusão tomou conta como uma tempestade. O que estava acontecendo? O homem que ela pensou estar morrendo agora se erguia como se nada tivesse acontecido. O pânico começou a crescer em seu peito. Carlos, o que está acontecendo? Você está ferido? Não agora, Hermínia. Temos que sair. A urgência na voz dele a puxou de volta à realidade. Mas antes que pudesse processar a cena, um tiro ecoou. O homem que tinha atirado antes, agora de pé novamente, parecia um fantasma. Ele sorria, um sorriso frio, imperturbável. Você não vai a lugar algum, Carlos. Sempre foi você. A revelação atingiu Hermínia como um soco no estômago. Espera, o que ele tinha dito?
A revelação girava em sua mente enquanto tentava formar palavras. O medo a agarrava, e cada batida do seu coração era um aviso. Diante dela, a figura de Carlos estava mudando. Em vez do amante apaixonado, ela viu um homem cercado por sombras. Seu olhar escondia segredos imensos. Carlos, o que ele está dizendo? O que você fez? Carlos hesitou. As palavras se formaram, mas ele não podia dizer a verdade. Eu fiz o que tinha que fazer para nos proteger. A fúria crescia entre os homens. Hermínia se sentiu presa em um redemoinho de emoção e tinha muito a perder. Você não pode saber a verdade, protestou o homem. Ele olhou para Carlos, a raiva fervia. O outro homem tossiu, batendo a mão contra o peito, como se estivesse sufocando. Não pense que você pode sair impune, Carlos. Você não esconde sua traição de mim. O chorro de sentimentos encheu o ar. Então, Clara apareceu novamente, a expressão de medo estampada no rosto. Hermínia, precisamos de você, agora! E quando ela olhou de volta, tudo aconteceu muito rápido. A tensão que envolvia o lugar era palpável. Carlos, quem é você realmente? O coração de Hermínia disparou. A verdade começou a se desdobrar. O que Carlos tinha feito era muito pior do que ela imaginava. O que mais ele escondia? Então uma explosão de dor ressoou. O homem que estava tossindo desabou no chão, entre gritos aterrorizados. Um novo personagem surgiu, um homem de terno escuro, bem ajustado com um olhar afiado. Ele parecia completamente diferente, uma presença que fazia o ar vibrar de maneira estranha. Carlos, você não deveria ter voltado. Agora temos um problema. A voz dele era grave, como um trovão. Quem é você? Hermínia perguntou, sua voz tremendo com medo e indignação. A entidade que se materializara à sua frente carregava uma aura de poder e desprezo. O homem olhou para ela e soltou uma risada gélida. Ah, Hermínia, você é a mulher equivocada na vida errada. Carlos não é quem ele diz ser. E você? Você se tornou um trunfo em um jogo muito maior do que imagina. A cena estava se transformando em um pesadelo. Os olhares entre os homens, cheios de horror e raiva, dissiparam os últimos vestígios de esperança que Hermínia poderia ter. O que você quer de mim? Ela gritou, sentindo o desespero subir pela garganta. Carlos me deve. Uma dívida que ele não pode pagar. Você é a única forma de conseguir o que quero. O homem de terno respondeu, sua voz cheia de cinismo. E infelizmente isso não vai acabar bem para nenhum de nós. Hermínia olhou para Carlos, sentindo o chão da realidade se desintegrar sob seus pés. A cidade estava em guerra, mas a verdadeira batalha ocorreria em seu interior. Ela quase não conseguia respirar. A única coisa clara era que o amor dela, a vida que estava construindo, seria testada de um jeito que ninguém estava preparado. Carlos soltou um rugido, como se a força do desespero para escapar envolvesse cada músculo do seu corpo. Você não sabe o que está dizendo. Eu não sou mais aquele homem. Nesse instante, uma luz ofuscante iluminou o café e, do nada, um grupo de homens armados irrompeu pela porta dos fundos. Todos de máscaras. A confusão se instalou em um instante. Hermínia gritou, cercada por caos. O que está acontecendo? A adrenalina a fez agir sem pensar. Um dos homens, à frente do grupo, atirou para o teto, fazendo o ambiente tremer. Ninguém se mexe. Estamos aqui pelo Carlos. As palavras caíram como um peso mortal sobre os presentes. Hermínia estava paralisada, sem entender nada. Naquele momento,
Carlos olhou nos olhos dela, e a expressão em seu rosto era de desespero. Hermínia, eu amei você. Acredito em nós, mas você precisa acreditar que não sou o que eles pensam que sou. E quando o Homem de Terno se aproximou dele, Hermínia ouviu algo que não esperava. Carlos, você não é o único. Temos que terminar o que começamos. O que era aquela conversa? O que queriam dele? A realidade começou a se moldar em um novo pesadelo. Então, os homens armados cercaram Carlos. E, em um movimento rápido, o Homem de Terno puxou algo do bolso. Uma foto. Ele a deslizou para Hermínia. A imagem fez sua respiração falhar. Era uma criança cercada por flores. E ao lado dela, um Carlos muito mais jovem. Um sorriso inocente estampado no rosto. Essa é minha filha! E o que você não sabia, Hermínia, é que a dívida não era com esses homens. Era com mim! A revelação ecoou. E Hermínia sentiu o chão desmoronar. A vida que acreditava conhecer se fragmentava em uma nova e horrenda verdade. Carlos, o homem por quem havia se apaixonado, estava preso em algo muito mais profundo e sombrio. O que isso significava? O amor que nutria por ele agora estava manchado por segredos. Ela olhou nos olhos de Carlos, explorando respostas, mas tudo o que viu foi o desespero. Ele não era apenas um traidor, ele era um homem envolvido em um jogo mortal. E a única coisa que ela sabia era que essa reviravolta mudaria tudo. As chamas estavam se espalhando, mas a verdade ardia mais intensamente. O futuro dela pairava em um fio tênue, um abismo de incerteza escancarando-se diante de seus pés. O que mais haveria escondido sob a superfície? E agora, o que ela deveria fazer? Uma escolha se apresentava e ela sabia que seria a mais difícil de sua vida. Hermínia respirou fundo, tentando compreender a explosão de sentimentos. A imagem da criança na foto se misturava com tudo o que sofrera. O que Carlos realmente era? O homem que havia amado, agora envolvido em uma trama de segredos e traições. Você me enganou, Carlos. Suas palavras vieram como um grito de dor e indignação, o sentimento de perda deixando um gosto amargo na boca. Carlos, angustiado, hesitou. Eu não quis te envolver nisso. Nunca imaginei que você saberia. Mas eu precisava proteger você e nossa vida. O desespero transparecia em seu olhar, mas havia um eco de verdade em cada palavra. Os homens em volta começaram a se mover de forma ameaçadora. O Homem de Terno riu, uma risada fria que cortou o ar. Protegê-la? Você não sabe o que está em jogo, Carlos. Você está preso, e com você, ela também. A tensão crescia, cada palavra cortando como uma faca. Hermínia sentiu o coração ficar pesado. Era isso que seu amor significava? Qualquer erro poderia custar-lhe a vida. Os rostos dela estavam distorcidos de medo enquanto clamava para entender a verdade. Carlos, o que você precisa fazer? Como podemos sair disso? Deixe que eu cuide disso. Eu sou o alvo, não você, ele disse, o tom de sua voz intenso e resoluto. O olhar de Carlos já não refletia um amor apaixonado, mas um homem que lutava contra demônios muito maiores. Nesse instante, um tiro ecoou mais uma vez, e tudo se transformou em um redemoinho. Um dos capangas caiu. O desespero tomou conta do ambiente. Vá, rápido! Carlos gritou, empurrando Hermínia na direção da saída. A adrenalina pulsava forte. Não olho para trás! Ela correu. A cidade à sua volta estava alienada em gritos e pânico.
Mas algo dentro dela ainda lutava. De repente, uma mão segurou seu braço. Era Clara, com um olhar urgente. Hermínia, você não pode ficar aqui. Vamos! Mas e Carlos? Suas palavras saíram em um fio de desespero. O coração dela batia forte, como se quisse sair pela garganta. Ela hesitava, o amor aprendendo no lugar. Ele sabe o que ele está fazendo. Agora precisamos salvar você. E com isso, as duas correram, deixando o caos para trás. Mas a sombra daquela vida parecia persegui-las. Mais adiante, pararam em um beco, tentando recuperar o fôlego. As sirenes da polícia ecoavam ao longe. O que faremos agora? Hermínia perguntou, a voz fraquejando. Encontraremos uma forma de resolver isso. Mas você precisa se afastar dele por um tempo, respondeu Clara. Um silêncio pesado caiu entre elas. E Hermínia sentiu que a cidade não era mais sua, mas uma prisão. E se ele não conseguir sair? A angústia a invadiu. A ideia de perder Carlos a consumia. Mas, por outro lado, também sabia que a vida deles estava se transformando em um labirinto mortal. De repente, o telefone de Clara vibrou. Ela olhou rapidamente e seu rosto se contorceu em horror. Eles estão se aproximando. Precisamos ir agora. A urgência na voz dela fez o coração de Hermínia acelerar. As duas saíram correndo novamente, mergulhadas nas sombras da cidade, sem saber o que esperar. Cada esquina poderia ser um novo risco. Cada rosto poderia ser o inimigo potencial. Mas, mesmo com o medo, havia uma centelha de esperança. O que quer que estivesse por vir, a vida de Hermínia não poderia mais ser a mesma. Ela sabia que a escolha que tomara a colocara em um caminho inesperado. Nas ruas escuras, cada passo era uma resposta. E a cidade que antes era cheia de vida, agora parecia um desafio. O amor e o medo dançavam em seus corações. E a única certeza que tinha era que, independentemente do que acontecesse com Carlos, ela precisava ser forte. Enquanto corriam, Hermínia se virou uma última vez. Na distância, viu Carlos sendo cercado pelos homens. Um sentimento estrondoso de amor e dor a envolveu. Adeus, Carlos, sussurrou. Aconteceria a Carlos? Ele encontraria uma saída de seu passado tenebroso? A incerteza pairou no ar. Mas a mensagem era clara. A vida seguiria em frente, mesmo com os segredos e a dor. Ei, antes de encerrar, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.